Fala pessoal, vamos lá. Seguinte, pregão ainda tá rolando, vou falar um pouquinho sobre a operação que a gente fez hoje, que realmente encerrou o dia, a gente não fez mais nada, né? Aqui a gente fechou a sala, encerrou, sem muito o que fazer. Então, preste atenção que eu vou explicar só uma vez. Isso aqui é price action, tá? Tudo que vocês vão ver aqui é price action aplicado na prática. O que acontece? O dia começa dentro de um TTR. Para quem não sabe o que é um TTR, é uma lateralização estreita, né? Onde você não tem um range muito bom para fazer scalp tanto na venda quanto na compra. Então, o TTR você geralmente é um ambiente, é uma situação de mercado que você não faz nada, tá? Isso a gente classifica aí dentro do price action. Mas a gente veio de uma tendência de alta, né? O TTR acabou rompendo para baixo. Poderia até ter feito essa venda da barra 9, mas enfim, eu não acreditei que fosse uma boa venda. Realmente não foi, né? Ela voltou tudo, enfim. Que o TTR, geralmente, o rompimento de um TTR, ele falha, né? Então, ele falhou, ele voltou para dentro do TTR e depois ele deu sequência, mas eu não estava buscando venda aqui, eu estava buscando compra. Tá? E aí a gente tem, deixa eu até marcar aqui, retração de 50% dessa perna inteira aqui. Ó. Só para deixar marcado, eu vou até trocar de cor, vou botar no 2 e vou botar esse azul aqui, para a gente saber que a gente está olhando, quando a gente botar o zoom aqui, que a gente está olhando para a retração de 50%. Então, olha como é que o mercado ele vai se desenvolvendo, né? Quando você opera price action, quando você começa a aprender price action, você começa, uma das nossas aulas, uma das aulas que eu dou aqui, é de pressão e urgência, né? Através das barras você consegue identificar a pressão e urgência do mercado para saber se esse mercado vai ter continuidade ou não, ou se você está olhando ali meio que para um movimento final. Então, partindo do pressuposto que a gente não está olhando aqui, a gente não está conseguindo ver nem urgência, nem pressão, olha como a barra 11, 12, a 13, 14, 15, 16, elas vão se desenvolvendo, né? São corpos pequenos, né? Muita sobreposição, principalmente dentro do TTR até a barra 10, né? A barra 9, que seria o início de um movimento de baixa forte, ela é revertida na barra 10. Então isso aqui, lateralidade, ou seja, ele falha esse rompimento. A barra 11 é um corpo pequeno, barra 12 também, sombras, né? Olha o tamanho da sombra dessa barra das 10 horas. Essa barra é a barra das 10 horas, né? 9,55 10 horas. Olha a barra das 10 horas, o tamanho da sombra. Barra 14 até uma barra boa, né? Mas ela é uma inside bar. De repente ela vem para uma outside bar. Uma barra 15 é um doji enorme, sombras muito grandes, corpo pequeno. Barra 16 deixa a sombra também, falha o rompimento da 15. Então, o que eu estava pensando, o que eu estava analisando aqui? Que provavelmente numa próxima barra que fechasse com sombra, a minha aposta era que isso aqui fosse falhar, esse movimento de baixa fosse falhar, o rompimento da barra ela fosse falhar. Se não falhasse, tá tudo bem, meu stop estava aqui embaixo, não tem problema. Mas eu fiz uma compra aqui da barra 17, apostando na falha desse movimento de baixa. Por quê? Porque eu não estava conseguindo, dentro do price action, você tem uma forma de entender pressão, entender força, urgência, e não estava presente aqui. Como a gente estava numa tendência de alta, uma perda de alta, uma correção de 50%, minha aposta aqui era de que esse movimento iria falhar. Então eu fiz a compra dessa barra aqui, que além de tudo isso confirmava ser uma wedge, ou seja, 3 toques dentro de um movimento de baixa. E a gente pegou aí cerca de 900 pontos nessa operação. O primeiro alvo era exatamente a metade desse TTR, né? Ou seja, o meio desse TTR a gente sairia com metade da posição e a outra metade sairíamos um pouco acima aí da máxima do dia. Na máxima do dia, um pouquinho acima, né? Eu acabei saindo um pouco acima porque estava subindo muito forte, né? Eu esperei meio que essa barra fechar para sair, né? O meu alvo era a máxima do dia de hoje, que era esse topinho aqui, mas como a barra veio muito forte, eu resolvi tirar a minha ordem daqui e esperar a barra fechar. Tava faltando aí apenas 20 segundos para essa barra fechar quando estava perto do meu alvo, eu resolvi tirar e resolvi esperar a barra fechar. Acabei saindo mais ou menos nessa região aqui de cima, garantindo quase 1.000 pontos nessa operação. E depois o mercado ficou lateral, meio que naquele mesmo esquema de barras sobrepostas, sem muito direcional, tá? Então praticamente pegamos aqui o movimento do dia, a gente praticamente comprou fundo e vendeu topo aqui, né? A gente comprou exatamente o fundo do dia e vendeu no topo, né? Então, operação mais gostosa do que essa não existe, né? Sem calor nenhum, você vê que o preço jamais foi abaixo do meu ponto de compra, né? Até foi aqui nessa barrinha que andou, sei lá, 30 pontos contra. E depois, cara, foi só foguete para cima, tá? Não deu nenhum tipo de calor. Operação baseada em price action, em leitura de contexto, em leitura de barras. Tudo que eu quero ensinar para vocês está presente aqui dentro. Tudo que eu me proponho a ensinar para vocês que eu aprendi ao longo de muitos anos. E muita porrada, tomei muita porrada, demorei muito para aprender. Mas, de fato, dominei isso aqui e eu quero ensinar para você. E se você não é capaz de fazer essa leitura, você não é capaz de ganhar dinheiro. E essa leitura é uma leitura muito simples, muito fácil, né? Tem vários elementos aqui dentro que eu nem desenhei
para não dificultar, mas existem vários elementos aqui, H1, H2, tem vários elementos aqui dentro que eu não coloquei porque complicaria muito a leitura, mas esse aqui é o básico. O que eu quero te ensinar é você ter capacidade de ganhar dinheiro utilizando o básico. Beleza? Então, isso aqui foi a operação que a gente fez hoje, dia 18/7, aqui dentro do clube, ao vivo, utilizando apenas elementos de price action na nossa leitura. Beleza? Valeu, tamo junto. Um abraço.